Boa tarde, agradeço aqui a participação de todos. Hoje é o segundo encontro do ciclo dos estudos, em parceria com as escolas ou empresas juniores Prisma, da PUC, e Global Júnior, da ISPM, os estudos sobre marcas próprias e produtos congelados e refrigerados. Agradeço também a participação do setor de promoção comercial da Embaixada do Brasil em Santiago. Agradeço aqui presente o João, a Enusa e as nossas empresas associadas e todos os participantes que estão aqui conosco para essa tarde. Passo agora a palavra para o Antônio, da Prisma, que vai fazer a apresentação sobre produtos congelados e refrigerados no mercado chileno. Obrigado. Renata, eu vou compartilhar agora a minha tela. Aproveitar, para comentar com vocês, caso vocês queiram fazer alguma pergunta durante a apresentação da Prisma e mesmo da Global Júnior, fiquem à vontade, tá? Durante a apresentação, podem abrir o áudio ou levantar a mão, a gente tem essa opção no chat aqui do Zoom, ou vocês podem, inclusive, enviar a pergunta pelo chat, tá? Primeiro, então, a gente vai ter essa apresentação de congelados e, na sequência, marcas próprias. E eu agradeço, também, em nome da ABMAP, João e Enusa, as contribuições que vocês quiserem fazer durante ou ao final das apresentações que a gente terá hoje, Fiquem à vontade. Acho que o principal objetivo da presença de vocês hoje é também colocá-los em contato com os nossos associados, tá bom? Então, agradeço mais uma vez pela presença de vocês também. Renata, obrigado aí pela coordenação. Muito obrigado, Rodrigo, pela introdução. Então, vamos lá. Bom dia, gente, Hoje vamos fazer a apresentação aqui sobre o Chile, no mercado de congelados, da nossa pesquisa em parceria com a ABMAP, sobre congelados na América Latina. A gente vai fazer hoje só a apresentação sobre o mercado de congelados no Chile e para falar um pouco de, agora, quem somos nós, da Prisma, para alguns associados que não tiveram antes, ou para alguns membros do Itamaraty e do SECOM que estão aqui presentes. Nós somos alunos do curso de Relações Internacionais da PUC São Paulo, somos uma empresa filiada ao Movimento Empresa Júnior e temos mais de 10 anos de experiência no mercado e trabalhamos com consultoria internacional, auxiliando empresas a se internacionalizarem e a desenvolverem planos de exportação. Bom, sobre o projeto A Metodologia, para aqueles que não estavam nas apresentações anteriores, a pesquisa foi dividida em 3 etapas. A primeira e a segunda, foram filtros quantitativos para as seleções dos países, a partir de variáveis selecionadas por nós e em parceria com a ABMAP. E, em seguida, fizemos uma análise qualitativa dos países selecionados, que foram 6, e um desses 6 foram os Chile. E nessa etapa, nós realizamos entrevista com empresas da área e SECOMs das embaixadas desses países e com funcionários da Apex. E os tópicos que foram abordados nessa pesquisa foram hábitos de consumo, perfil do consumidor, inserção no mercado, questões burocráticas e tarifárias e previsões econômicas do pós-Covid-19. Falando um pouquinho aí das características do consumidor chileno, Primeiro, a gente tem que tomar atenção em onde eles estão localizados, então na cidade de Santiago e Concepción, que é aí a maioria da população. Lembrando que o Chile hoje, ele tem mais de 80% da população vivendo em espaços urbanos, então isso aí é uma característica que a gente tem que reparar na hora da venda de congelados, principalmente, que requer aí uma certa preparação, inclusive nas casas, para receber esse tipo de alimentação. O Chile ele tem economia muito estável. Isso dá ao consumidor chileno um poder de compra também muito estável e muito alto. Então, uma coisa que a gente tem também é a questão do chileno ele ter um poder aquisitivo muito grande que permite aí a compra de congelados mais sofisticados, congelados com mais exclusividade, congelados que são mais exclusivos e mais gourmets,
A gente tem aí, então, um hábito de consumo muito semelhante ao do brasileiro. Então, uma coisa que é muito semelhante do brasileiro em relação ao chileno é a cultura de comer pães condimentados. Isso dá uma boa inserção, por exemplo, ao pão de alho, que é um produto muito tradicionalmente brasileiro. Além disso, a gente tem, né, uma população em busca de produtos de preparo rápido. Então, cada vez mais, com a ascensão da classe média, a gente vê a necessidade de ter aí praticidade no consumo de alimentos. A gente vê também um aumento de consumos de produtos saudáveis. Então, isso é um diferencial que na hora ali da gôndola chama a atenção do consumidor. A gente também tem hábitos alimentares muito caseiros, que são semelhantes, então, à apresentação que a gente fez anterior, quando a gente falou do México, né? Eles comem comidas muito caseiras, comem comidas muito feitas na hora, então eles têm aí também um apreço por queijos e por frituras, algo que a gente pode ver também muito nas tradicionais empanadas argentinas que fazem sucesso no Chile, trazendo aí um pouco da percepção de ser um país muito adepto à culinária internacional. E aí a gente tem também um mercado muito aberto para consumir produtos gourmets e artesanais. Além disso, vale ressaltar que no Chile há uma preocupação muito grande com questões ecológicas. Então é muito importante essa questão de demonstrar que o produto, a embalagem, foram feitos de maneira seguindo as regras da ecologia, né? Pontos positivos. O poder aquisitivo, que eu já mencionei, a presença dos eletrodomésticos necessários para a preparação desses congelados. Então, a gente percebe aí que boa parte das casas chilenas, elas têm um refrigerado, elas têm um micro-ondas, elas têm um fogão para a preparação desses congelados. Boa percepção dos produtos brasileiros, então o olhar do chileno para o produtor brasileiro, para o vendedor brasileiro, para os produtos brasileiros, ela é muito positiva. A gente tem uma grande demanda por produtos congelados, então esse aumento por produtos práticos, por produtos rápidos na mesa do chileno, o consumo de pães condimentados e a presença de congelados em reuniões sociais, então festas nacionais e aniversários, e também, como a gente já pode ver, né, que é um crescimento no setor, o aumento de vendas de varejo e de food service. Pontos negativos. A gente tem 2 pontos negativos aí, que são o preço variável, né, de acordo com o local de venda. Então, uma coisa que acontece muito no Chile, que a gente percebeu, é que de acordo com a localidade que aquela loja tá, que aquele mercado tá, ele vai ter um tipo de preço. E isso varia também um pouco aí a margem de lucro e afins. Um ponto bastante aí, determinante é a fidelidade do consumidor. Veja que aqui a gente não fala que a fidelidade é baixa, mas que ela é determinante para a aceitação daquele produto naquele mercado. Então é muito importante você realmente conquistar o consumidor chileno ali na hora da venda daquele produto. Obrigado, Débora. Falando agora um pouco sobre a inserção no mercado chileno, né? É importante salientar que a principal cidade, ponto de venda de congelados no Chile é a cidade de Santiago, por ser a maior e a mais populosa, com 6,1 milhões de habitantes. Além de também ser o ponto principal de venda do país e por ser a capital. E lá é muito comum que uma estratégia de empresas que vêm do Brasil para o Chile é tratar a capital como uma prova de fogo, testar o seu produto na capital para ver se ele será aceito nas outras regiões. Então, muitas das vezes, se tem esse teste no centro populacional, que é Santiago, para ter essa aceitação e depois começar a expandir as operações e dar início também propriamente na capital. Vale-se também ressaltar que o Santiago não é o único ponto de venda. Outras cidades grandes, como, por exemplo, Valparaíso, também são cidades importantes com pontos de venda. E um produto com bom desempenho local pode ser visto com obtenção de sucesso no país. O melhor caminho para se inserir no mercado chileno é o food services, devido ao seu tamanho do mercado. Como mostramos nas últimas apresentações, da segunda fase do projeto, o Chile, só no ano de 2019, teve uma venda de 1,5 milhões de quilos só de congelados na área de food service. Então, é um mercado bastante grande, com muita oportunidade.
e é de extrema importância a presença de se ter um distribuidor, um importador parceiro na hora de se entrar no país, já que ele facilita a sua entrada com todo o processo de documentação e burocracias necessárias. Agora, falando um pouco sobre os hábitos de negócios e costumes de negócios no país, o Chile é um país muito formal e eles tratam com muita importância a formalidade, objetividade e pontualidade. Diferente um pouco do brasileiro, que é um pouco mais solto nas negociações e que é bem diferente do próprio chileno, né? Então, essas são coisas que devem se levar em conta quando se está fazendo negócios no Chile. Aqui estão algumas marcas, né, de supermercados principais, que os congelados aparecem principalmente. Então, a Unimark, a Líder, a Jumbo, Santa Isabel, Tottus e Econo. Esses são os seis principais mercados chilenos, e eles são... Alguns pertencem ao grupo Cencosud, que é um grupo bastante grande, um grupo bem grande na área do varejo, e como também alguns desses aí pertencem ao Walmart. Eu sei dizer que o Jumbo e a Santa Isabel pertencem a Cencosud, e, se eu não me engano, a Líder pertence ao Walmart. Em relação aos desafios que se encontra no mercado chileno, né? Então, o primeiro é que existe uma distribuição muito fragmentada e regionalizada no país, né? Então, a logística é um pouco mais difícil, porque um distribuidor no Chile não consegue, é muito difícil se encontrar um distribuidor que atenda tanto no norte do país como no sul do país. Então, geralmente, o distribuidor que atua no sul tende a só atuar no sul, enquanto um que atua no norte só atende no norte. Em relação ao pão de queijo, existe um competidor local, né? Que é o famoso pão de queso lá, né? Que parece muito da marca Brand Master e é muito comercializado dentro do próprio Starbucks lá no Chile. Porém, esse pão de queijo é de pior qualidade, pelo menos foi contestado para nós, que é de pior qualidade comparado aos brasileiros. Então, dá para se competir entrando nesse mercado e colocando o próprio pão de queijo brasileiro, que é de melhor qualidade. Outra coisa que deve se contrastar é que o chileno está acostumado a barganhar por pequenos lotes, né, de produtos, então tem que ter cuidado com o preço, porque ele não tem costume em negociar com notas altas. Vale se ressaltar também que os mercados são muito concentrados, como vocês viram, são essencialmente 6 supermercados que dominam o Chile inteiro, né? Então, meio que um pouco de um oligopólio ali, mas é difícil de você ter uma grande variedade de supermercados. Então, tem que levar isso em consideração também. E porque a área de congelados é uma área muito disputada no Chile, tem uma grande disputa por espaços nas prateleiras do setor de congelados. Como vocês verão que eu trouxe uma foto de uma gôndola mais tarde. Agora, falando das oportunidades para se adentrar no Chile, né? Os produtos brasileiros entram no mercado com um preço muito competitivo comparado aos competidores norte-americanos e europeus na área de congelados, pela facilidade logística que o Brasil apresenta, por já ser muito próximo do Chile em questão geográfica, né? Então, o preço de uma logística para ir para o Chile é muito menor do que um preço que um americano poderia levar o seu produto para o Chile. E vale se contrastar também que na nossa apresentação anterior, da segunda fase, temos uma tabela com os preços de vários países da América do Sul, com o preço de logística deles, aéreo, marítimo e rodoviário. Então, se algum dos associados quiser vir pedir essa tabela com a gente, pode chamar um de nós, que iremos passar para vocês. Voltando agora, um dos produtos do brasileiros, que somados ao preço competitivo, pelo caso da proximidade geográfica, também entram no mercado sem adição de tarifas, devido a questões que até o Bruno vai comentar daqui a pouco, que é a questão de tratados comerciais. Outra oportunidade de inserção no mercado chileno, e que é essencial, são as feiras e rodadas de negócios. Parece até um pouco óbvio falar isso, mas é de extrema importância, porque lá você consegue
basicamente uma demonstração fácil do seu produto para possíveis compradores e você entra em contato diretamente com eles, o que facilita. Caso venha a fechar um contrato, você já tem a conversa com o seu distribuidor, o que volta ao ponto principal, que é a facilidade com a burocracia e a documentação na hora de entrar no país. Vale ressaltar também que não existe grande diferença de hábitos de consumo entre as regiões do país. Existe claramente uma pequena diferença, então no sul às vezes pode-se consumir um pouco mais de peixe, mas no geral os chilenos têm um hábito de consumo muito parecido dentro das regiões. E os supermercados também apresentam excelente infraestrutura para comportar e armazenar os produtos congelados. Por fim, aqui está uma foto da gôndola do supermercado. Eu tenho que confessar, foi um pouco difícil de achar, mas essa daqui é uma gôndola típica do supermercado Tottus, se eu não me engano, da área de congelados. Então, podem ver, é bem segmentada, né, com a parte de mariscos, né, de frutos do mar, congelados como a pizza, por exemplo, mas é assim a gôndola de supermercado deles. Para falar um pouco sobre as questões burocráticas e tarifárias aí a respeito da importação do Chile, né? A gente elencou como característica aí geral de que o Chile tem uma aparência de ser muito burocrático, ser um país engessado, até pela quantidade de certificados que eles exigem para a entrada do produto no país, né? Mas não foge muito daquilo que a gente já está acostumado quando a gente vai comparar com algum outro país da América Latina. Por mais que tenha certificados, acaba não sendo muito diferente essa quantidade. Bom, os produtos que entram no Chile, principalmente os produtos do setor alimentício, né, eles exigem aí de extrema obrigatoriedade a presença de alguns selos indicando a quantidade de açúcar e de gordura saturada. Então, esses produtos, conforme a quantidade que eles apresentam, eles recebem aquela tarja preta que vai na embalagem do produto, até para ficar de fácil identificação. Como já foi comentado também, para entrar no Chile, é muito recomendado que tenha um intermediário chileno, até para acabar facilitando toda essa questão de documentação e também promoção do produto dentro dos mercados, né? E aí, quando a gente fala de selos a respeito dos alimentos saudáveis e orgânicos, eles não são de obrigatoriedade, eles não precisam estar na embalagem do produto, mas a presença deles nessas embalagens acabam ajudando a promover muito o produto dentro dos supermercados. E como também já foi comentado pelo Antônio, os produtos brasileiros eles entram aí sem tarifas, né, no Chile, por conta dos acordos comerciais. Então, o único imposto que deve ser pago é o imposto de valor agregado, que aí está numa taxa de 19%. E caminhando para o final e trazendo um pouco também sobre as perspectivas do país, né, no pós-Covid-19, de acordo com os dados do Banco Central do Chile, o PIB do país ele apresenta uma retração de 2,5% nesse ano de 2020, apesar de ter aí uma especulação de retomada, né, de recuperação nesse último trimestre do ano. E aí também eles preveem um crescimento para 2021 aí por volta de 3,75 a 4,75 anual. Mas quando a gente pega dados aí em comparação com o Banco Chileno, quando a gente pega dados do Banco Mundial, esses dados são um pouco diferentes. O PIB chileno, eles apontam que a retração do país vai ser de quase 4,3% em 2021 e com perspectiva de voltar a um crescimento aí a taxa de 3,1%, certo? E um outro ponto que a gente também decidiu elencar como importante é a questão da taxa de desemprego no país, né? A taxa de desemprego no Chile chegou a 12%, mas existe a previsão para que logo no ano seguinte essa taxa volte para os 8% no país, e aí acaba melhorando bastante a questão do consumo da população dentro do país. Bom, essa foi a nossa apresentação sobre o Chile, estamos abertos a qualquer dúvida ou questão. E muito obrigado pela atenção de todos. Mais uma vez, obrigado a Bimap pela oportunidade e se alguém tiver alguma dúvida pode perguntar. Muito obrigada, Débora, Bruno, Antônio, muito boa apresentação. Eu não sei se alguém tem alguma dúvida e já quiser falar, não tem problema. Ou também, se quiser deixar para o final, ou ir enviando as dúvidas, perguntas, comentários no nosso chat também. Fiquem à vontade.
Então, vamos fazer assim, vamos dar início à apresentação do estudo de marcas próprias, mercado chileno, feito pela Global Júnior. Aí, no final, a gente abre de novo, se alguém tiver algum comentário, dúvida ou pergunta para fazer, tá bom? Boa tarde a todos. Dando início ao segundo mercado-alvo do estudo do projeto de marcas próprias em parceria com a BIMAP, o Chile, nós vamos seguir um modelo de começar apresentando um pouquinho sobre o macroambiente, partindo para o micro, abordando a parte do foco do projeto Private Label no Chile e alguns processos ligados à exportação para esse mercado-alvo. Bom, falando brevemente sobre o macroambiente, nós identificamos, em primeiro lugar, os hábitos ligados ao consumo dos alimentos na região do Chile. Em média, são realizadas 5 refeições ao longo do dia, as padrões como café da manhã, almoço e jantar, mas também algumas específicas classificadas como once comida, que podem ser realizadas no período da tarde, e um período após a janta, é uma refeição complementar, ou que muitas vezes pode ser feita até de uma forma junta com a própria janta, no caso da once comida, que é uma refeição comum na parte cultural, na parte sociocultural da população chilena. Em relação também ao processo dos hábitos de consumo da população chilena, nós identificamos que as refeições geralmente são priorizadas para serem realizadas em família ou em grupos de amigos, e isso leva a um ponto que nós vamos discutir mais à frente, que é em relação às embalagens maiores para alguns determinados tipos de produto no Chile. Bom, em relação às festas pátrias, nós identificamos que tanto as festas pátrias como a Vendima são 2 exemplos de festas que têm o consumo tradicional de pães e gajetas. Os pães são um alimento muito consumido no Chile, principalmente o lula, o pão de Páscoa e a marraqueta. Em relação às principais regiões identificadas no âmbito de negócios, nós identificamos que a região metropolitana de Santiago é a principal centro das cadeias econômicas do país, mas também tem um destaque para a região de Araucánia, que tem 18% da população chilena aproximadamente, e concentra os serviços e é um cluster turístico. Bom, boa tarde. Agora vou falar brevemente sobre o microambiente e as categorias da BIMAP. Em uma análise geral, percebemos que alguns pontos em comum que se relacionam entre as categorias. Primeiramente, nas pesquisas, a gente observou que as categorias apresentam constantes inovações e expansões de seus portfólios. Isso se dá por causa das novas tendências de consumo chileno, apontadas pelo Vitor anteriormente, e além da presença dos rótulos que foram adotados pelo governo chileno, fazendo com que esses consumidores criassem consciência do que contém nos produtos e levando essas empresas, né, para não diminuir a venda, que investissem em ingredientes mais naturais para os produtos existentes e para novos produtos dos portfólios para também atrair novos consumidores. Além disso, percebemos que há uma grande concentração de mercado entre grandes empresas, principalmente entre a Nestlé, a PepsiCo, a Carose e a ICB, nos mercados de breakfast cereals, sweet biscuits, snack bars, fruit snacks e savory snacks. Isso se dá devido à presença de diversas marcas e seus grandes portfólios no mercado chileno. Agora eu vou apresentar pontos relevantes de cada categoria pesquisada. Bom, na parte de baked goods, os pães artesanais, eles apresentam cerca de 89% do mercado chileno. E essa concentração, ela se deve por serem produtos considerados mais baratos e frescos do que os pães industrializados, sendo também mais preferidos pelos chilenos. Na parte do breakfast cereals, está tendo uma redução na demanda por muesli e granola, mesmo sendo considerado ingredientes saudáveis, mas porém com a adoção dos rótulos pretos nos produtos, os consumidores eles foram alertados pela alta presença de açúcar, o que levou a uma rejeição ao produto.
Na categoria de savory snacks, os chips de batatas são os produtos com mais demanda. Eles são consumidos em diversos momentos do dia, mas mesmo com a presença dos rótulos pretos, alertando sobre os altos níveis de sódio e caloria, não houve uma redução no consumo, já que os consumidores já têm consciência sobre o produto não ser saudável. Na parte de sweet biscuits, snack bars e fruit snacks, a distribuição ela ocorre em diversos canais de distribuição, exceto pelos sweet biscuits, que, por causa da adoção dos hexágonos pretos, foi proibida a sua distribuição nas cantinas das escolas. Porém, os snack bars e fruit snacks são distribuídos, além dos supermercados, nas farmácias e nas perfumarias chilenas. E, por fim, na parte de Red Meals, a categoria ela apresenta uma grande e nova concorrente para a venda de seus produtos, que são os aplicativos de deliveries, e já que esses aplicativos eles vendem seus produtos caseiros, feitos na hora, e com rapidez no preparo e na entrega, sendo mais preferidos pelos chilenos do que na hora da compra de Red Meals. Bom, aqui a gente tem alguns exemplos dos produtos. Na esquerda, nós temos uma embalagem de pão, que contém uma maior quantidade, por causa do alto consumo desses produtos por famílias, como falado anteriormente pelo Vitor. E do lado direito, vemos alguns cereais que, devido às inovações que as empresas trazem em seus portfólios, elas pararam de adotar os rótulos pretos e destacam como seus produtos são saudáveis, né? Por exemplo, com escritas que explicam que contém menos açúcar e que contém altos níveis de fibras. Bom, agora em relação aos principais players de redes de varejo, os três principais são a Falabella, o Walmart Chile e Cencosud. A Falabella ela possui um market share em 2019 de 13% no Chile, o que equivale a 7,3 bilhões de dólares. Além disso, ela possui 68 lojas de supermercados e 2 centros de distribuição no Chile. O que é importante ressaltar é que mesmo que eles sejam a maior rede de varejo no país, eles não têm muito foco em supermercados, já que o seu faturamento em dólares de 2019 foi de 1,1 bilhões de dólares, considerando apenas os supermercados. O Walmart Chile, ele é o principal player de supermercados dentro do país, com mais de 370 lojas e um market share de 11,8%, com um faturamento de 6,6 bilhões de dólares em 2019. Por último, o Cencosud, que é o segundo maior player em relação aos supermercados no Chile, possuindo 2 principais empresas, que é a Santa Isabel e a Jumbo, com 195 lojas da Santa Isabel e 73 lojas físicas da Jumbo, o que somadas faturam 3,9 bilhões de dólares e 6,2 bilhões de dólares no total, considerando todas as lojas de varejo da Cencosud. Bom, a Falabella, ela tem uma estrutura corporativa formada por 9 empresas varejistas, mas apenas uma delas corresponde a uma rede de supermercados, que é a TOTUS. O supermercado TOTUS, ele possui atualmente 2 marcas próprias e uma delas possui um posicionamento premium. Como podemos ver ao lado direito do slide, eles possuem uma variedade de aproximadamente 58 produtos de marcas próprias dentro das categorias da ABIMAP, podendo encontrar todos os produtos premium na categoria de Ready Meals e maior número de produtos em Baked Goods, tendo uma variação de frescos e artesanais contra os embalados. Além disso, eles possuem também algumas opções em tamanho família, como já foi mostrado anteriormente nas outras marcas. Eles têm private label também.
para os pães. E, por fim, o menor número de produtos foi encontrado nos biscoitos, possuindo a maioria deles mais simples e algumas opções mais elaboradas, como a gente colocou aqui na foto. Em geral, os produtos eles são bastante simples, sem muita variação da Falabella, e sem muitas opções saudáveis também, com os preços mais baixos do que as demais da categoria, que não são marcas próprias, e mesmo assim eles não possuem participação no mercado significativa. Além disso, são vendidos em e-commerce, delivery e presencialmente nas 68 lojas chilenas. Por fim, a promoção dos produtos é bastante fraca. No site deles, eles não têm muito foco, mas é isso. Bom, destacando um pouquinho sobre alguns aspectos da TOTUS no Chile, o primeiro aspecto sobre a marca da TOTUS em relação a marcas próprias, nós colocamos aqui um destaque para a promoção da marca no Facebook com o slogan Eu provei e me quedei, em relação a todos os alimentos de marcas próprias que existem para a marca TOTUS. A empresa ela seleciona um grupo de alimentos, uma categoria, nesse caso da postagem, a categoria de biscoitos, e realiza uma propaganda para incentivar a promoção comercial da marca desses produtos. Ao lado também podemos identificar a similaridade, a semelhança entre uma marca, né, uma embalagem, um produto considerado premium e um produto considerado private label premium da marca TOTUS. Inclusive em questão de coloração, de origem do produto, ambos da Itália. Em relação ao preço, a marca Private Label Premium, em geral, não só para TOTUS, mas em geral para o Chile, costuma ser um pouco mais caro do que a marca Private Label tradicional, de consumo massivo, porém abaixo também da marca Premium, em média 20% abaixo do valor do mercado. Agora sobre a Walmart Chile. É uma companhia que possui o seu posicionamento mais claro do que as outras, que é oferecer preços mais baixos para os seus consumidores e com qualidade. Por isso, eles possuem muitas marcas de private label com uma grande variedade de produtos. Eles possuem uma guia de processo de compra e algumas plataformas de comunicação que faz com que eles filtrem os fornecedores interessados em vender para eles, atraindo os fornecedores que, ao entrar em contato com eles, eles tenham um perfil que corresponde com o que eles querem. Ademais, segundo as nossas pesquisas, eles buscam transparência, boa-fé e confiança. Além disso, eles têm um programa de apoio a mulheres empreendedoras e um programa também de empoderamento econômico das mulheres. Por isso, eles procuram trabalhar com empresas lideradas ou com propriedade de mulheres. Desculpa. Também eles apoiam pequenas empresas, porém tem pouco nível de ameaça, segundo as nossas pesquisas em relação a private label, já que essas pequenas empresas elas estão começando no mercado e elas não cumprem um dos requisitos mais importantes, que é a capacidade ociosa para produzir private label. Quanto às privates também sobre os produtores pequenos, quando os fornecedores são dessas pequenas empresas, eles colocam no site um selo falando que é de pequeno produtor. Então, para enfatizar esse apoio que eles têm em relação a essa causa. A estrutura corporativa da companhia Walmart é formada por 6 empresas varejistas, sendo todas de supermercado atualmente, e eles possuem marcas próprias alimentícias. Só 4 marcas próprias alimentícias. Como podemos ver ao lado direito do slide, eles têm uma variedade de aproximadamente mais de 100 produtos de marcas próprias, dentro de todas as categorias da BIMAP, podendo encontrar produtos com propostas saudáveis em todas as categorias. Muitas opções eles têm em tamanho família, principalmente em baked goods, e apresentam maior número de produtos em ready meals. O menor número de
de produtos, eles têm savory snacks, que a gente pode analisar que a quantidade deles, a quantidade de produtos que é dividida dentro dessa empresa, segue a tendência do mercado de private label dentro do Chile, como a gente viu anteriormente em relação às categorias. Falando um pouquinho também sobre outros aspectos vinculados à marca própria da rede Walmart, mais especificamente da Líder, ela tem um destaque porque ela centraliza no site dela as demais marcas próprias também relacionadas a alimentos, a Great Value, a Selection. Também dentro do portfólio das marcas próprias do Walmart, identificamos super packs, que são combinações de produtos, muitas vezes até com marcas padrões no mercado, mas também com marcas próprias. Então, nesse caso, nesse exemplo à esquerda, identificamos um super pack que vincula a marca Líder com a Great Value do Walmart. Também outro exemplo sobre a variedade de portfólio dentro do Walmart em relação a marcas próprias são produtos que já têm indicado na embalagem, na sua composição, o gluten free. Então, alguns produtos, ainda não são todos, mas alguns produtos muito ligados aos gás, aos snacks, eles têm essa classificação como gluten free, o que chama em linha com a tendência de saudabilidade alimentar presente no país. Do lado direito, temos divididos 4 exemplos dos tipos de produtos que estão centralizados nessas marcas do Walmart. Na Líder, podemos ver uma variedade de embalagem em relação às marcas próprias. Elas são marcas que estão presentes em diversas categorias, um portfólio mais amplo, assim como na Great Value. O posicionamento da Great Value em relação à da Líder, ela tem uma questão de embalagem um pouco distinta, um pouco mais clean, puxando mais para um lado talvez mais premium. Em relação à Selection, existe um portfólio menor de produtos, a comunicação ela é passada com uma marca mais seleta, mais, de certa forma, desenvolvida, sempre vinculando também a algumas regiões do globo, em relação, por exemplo, macarrões, fazendo a promoção do macarrão em relação à Itália, ou de outros produtos em relação à Alemanha. Existe esse vínculo com outras regiões do globo. E em relação à Quenta, existe um portfólio de marcas mais reduzido, um pouco mais reduzido, mais focalizado em produtos básicos, e também a questão da promoção e da comunicação dessas marcas da Quenta é um pouco mais simplificada. Ela não chega a ser no mesmo nível da comunicação, por exemplo, da Líder e da Great Value. Agora sobre a Cencosud, eles também possuem um posicionamento mais claro e sólido, tanto das lojas quanto das marcas próprias, prometendo variedade e qualidade. Eles também possuem marcas com posicionamento premium, como a gente vai ver mais à frente. Assim como o Walmart, eles pedem que leiam o manual para terem certeza de que se encaixam no padrão de qualidade da empresa, os fornecedores. Então, eles exigem muitos documentos e, desde 2016, eles possuem um portal B2B que facilita a comunicação com os fornecedores. Eles buscam parceiros não muito específicos, porém é importante ressaltar que eles possuem um programa de benefícios para fornecedores pequenos também. Por exemplo, relacionados ao pagamento, ao prazo de pagamento. A estrutura corporativa da companhia Cencosud, ela é composta por 4 empresas, sendo duas delas supermercados, que é a Jumbo e a Santa Isabel, os quais possuem 2 marcas próprias, a Jumbo e a Santa Isabel, que foram criadas para gerar um maior posicionamento de mercado para as empresas. Como podemos ver ao lado direito do slide, eles possuem uma variedade de aproximadamente 52 produtos dentro de baked goods, breakfast cereals, sweet biscuits e ready meals, que é importante ressaltar que esta última, ela possui uma variação da marca Jumbo artesanal. Então, a maioria dos produtos que é de ready meals é da variação da marca da Jumbo artesanal. Por fim, em geral, os produtos eles possuem embalagens mais simples, um portfólio pouco variado em relação às categorias de biscoitos e breakfast cereals, não possuem opções integrais de pães,
muitas opções, e muitas variações de tortas e bolos decorados. E mais ou menos umas 6 variações de pães simples, que a gente viu na parte sociocultural. O preço varia do Jumbo para Santa Isabel. Então, geralmente o preço do Jumbo é um pouco maior do que a da Santa Isabel. As ofertas, eles possuem ofertas dentro dos sites deles, dos mercados. A promoção deles é bem simples. E no site eles possuem uma falha, que quando a gente se direciona aos produtos Jumbo, a gente é levada a uma área onde existe apenas produtos comuns e essenciais, como produtos de limpeza, tirando a visibilidade de produtos como os da categoria abordada pela ABMAP. Um ponto adicional sobre o Jumbo, nós, já na primeira discussão em relação a marcas próprias no processo de como exportar, levantamos uma abordagem em relação à inovação no private label e nós trazemos de volta esse questionamento se o Jumbo, por exemplo, é um exemplo de inovação em private label. Bom, digamos que sim, porque o Jumbo ele, está com 3 frentes que são inovadoras para a questão de private label, não só no Chile ou nos países que o Cencosud está presente, mas também em um nível global. Um primeiro exemplo é Lekkeveg, é uma iniciativa de produtos vegetarianos e veganos direcionados com o logo com a marca do Jumbo, então são produtos de marca própria. Essa linha surgiu como sucessor da linha já existente VegChef, e, por exemplo, vai ser lançada agora em setembro deste ano, e vinculam, por exemplo, dentro dessa linha, falafel à base de plantas. O interessante é que, de acordo com o posicionamento do Jumbo, eles perceberam que essa seria uma ação interessante, pois há um aumento da saudabilidade não só em escala dos países que ele está presente, mas também de uma escala global. E isso também tem relação com a questão do aumento da tendência de vegetariano, tendência de veganos e vegetarianos em um aspecto global. Em um outro ponto, a Jumbo também está lançando uma linha totalmente saudável e sustentável de isso é um aspecto também muito interessante, porque mostra um ponto inovador de uma marca própria, preocupada também na produção e na origem dos seus alimentos. Existem variedades de atum, de anchovas, entre outros peixes, e a pesca é tida como pesca sustentável. O terceiro exemplo é onde o Jumbo ele expande a sua gama de produtos lácteos de alto bem-estar, né? Então, dentro desses produtos lácteos, o Jumbo ele também tem essa preocupação de sustentabilidade, de origem dos produtos, onde é cultivado e feito o gado ele é mantido de uma forma sustentável para a produção do leite, dos produtos lácteos originários dessa marca em si. Um ponto importante é que essas iniciativas impulsionam não só a marca própria do Jumbo nos países que ele está presente, mas sim no nível global, porque aumenta a percepção de valor da população e dos cidadãos da marca própria em uma escala global que aumenta o mercado para esse para esse modelo de negócio. Bom, agora em relação aos outros players, nós identificamos a SMU, que é uma companhia que tem uma estrutura corporativa de 5 empresas principais, e apenas 2 delas possuem marcas próprias, que é a Unimark e a OK Market. A SMU ela é o 4º player que possui um posicionamento mais local. Até mesmo nos sites da Unimark, eles têm como carro-chefe da empresa, eles abordam as questões de apoio à indústria local e gerar emprego, por exemplo. Eles possuem um market share de 5,8%, o que equivale a 3,3 bilhões de dólares. Possuem 476 lojas e o posicionamento deles é de proporcionar melhores soluções para o dia a dia e
e dar produtos com menos selos à população que consome nos mercados deles. Eles até têm avisos nos sites de compra deles que eles procuram vender produtos com menos selos pretos, que indicam menor saudabilidade nos produtos. Bom, eles buscam, principalmente a Unimark, evidenciar o apoio à indústria nacional, como foi dito, e pequenos produtores. Eles possuem produtos de marca própria dentro de baked foods, savory snacks, ready meals e breakfast cereals. A promoção dos produtos deles também é bastante simples. A gente pode ver aqui nesse catálogo que é digital, né? É bastante simples, sem muito enfoque, assim. Porém, eles costumam colocar os seus produtos no catálogo, posicionando eles ao lado de produtos que são mais caros e não são de marcas próprias, evidenciando que os seus produtos são mais baratos. Eles vendem tanto em e-commerce quanto no presencial e os preços são menores do que os outros da categoria. Agora, em resumo, falando um pouquinho sobre as tendências que nós percebemos com esse projeto em relação ao Chile para Private Label, nós identificamos que em relação aos produtos, as categorias que a Bimap faz presente em relação ao aspecto setorial, existe um pouco a tendência de biscoitos mais simples, tanto por relação ao consumo tradicional e também aqueles biscoitos que já possuem derivações de sabor são puxados para os sabores de frutas. Também há uma tendência de um baixo nível de açúcar, então biscoitos e produtos menos doces do que geralmente estamos acostumados no Brasil. E há uma tendência em relação a snacks naturais, até por conta da saudabilidade, tanto por conta da lei da rotulagem no Chile, mas também o que foi motivado por a questão da obesidade, também da tendência do envelhecimento da população. Então, todas essas variáveis alinham com a tendência de saudabilidade nas demais categorias que a Bimap se encontra presente. Bom, em relação ao Private Label, existem oportunidades em redes que ainda não possuem um portfólio diversificado e nós identificamos a grande tendência em relação à inovação, ao lançamento de novas tendências, podemos dizer assim, por parte da Jumbo. Um ponto interessante para destacar sobre o Private Label é que também existe uma rede que propriamente dita é colombiana, chamada Justo y Bueno. Ela não está ainda presente no Chile, mas ela está num processo de inserção nesse novo mercado. A Justo y Bueno é um modelo de hard discount e ela tem o objetivo de ser a rede de super desconto da América Latina. Atualmente ela está presente na Colômbia, no Panamá, e ela vai iniciar um processo de ingresso no Chile. O processo estava planejado para esse ano, por conta da situação da pandemia, teve um atraso, mas ela já efetuou a compra de uma rede chamada Herb, que inclusive tem marcas próprias, só que são marcas próprias muito mais focadas a produtos básicos, porém com 32 localidades, vinculadas principalmente à região metropolitana do Chile e também a Valparaíso. Com a compra, a Justo y Bueno começa a iniciar esse processo de inserção da sua marca no Chile, e é uma marca muito forte, de acordo com a análise da Justo y Bueno. No Chile, não havia muita tendência de hard discount, em si mais de soft discount, que no caso seria o Econo. Só que no caso do Econo, que é propriedade do Walmart, ele está sendo, a maioria das localidades e dos pontos de venda estão sendo transformados e convertidos em Express Leader. Um ponto interessante também de destacar em alinhamento com a questão da saudabilidade é que a TOTUS, a empresa que foi mencionada pelo grupo Falabella, recentemente fez uma aliança comercial com uma startup espanhola que produz produtos veganos. É uma startup chamada Eura. Para ela, de acordo com essa startup, esse foi o primeiro passo para ingressar na América Latina, visto que com o acordo de aliança com a TOTUS, ela tem acesso ao Chile e ao mercado do Peru. A TOTUS afirmou que ela consolidou essa parceria, essa aliança,
pois ela percebeu uma tendência de saudabilidade, uma tendência de demanda por esses produtos vegetais e veganos no país e pela população. E o portfólio, de acordo com a declaração da TOTUS, no Chile não estava ainda tão diversificado. Então, essa parceria veio para aumentar a oferta desses tipos de produto. Bom, quando falamos de private label, podemos identificar algumas marcas no Chile que estão mais presentes, que são das grandes redes, no caso Walmart, Falabella e Cencosud. Ao lado direito, vemos um gráfico que simula uma relação de portfólio e comunicação, sendo que, no caso, a Jumbo, a Great Value e a Líder são as marcas que mais se destacam com um portfólio mais extenso e uma comunicação mais focalizada a marcas próprias. Em relação a TOTUS e a Seleção, junto com a Unimark, elas se enquadram num segundo nível, onde a comunicação é presente por parte de marcas próprias, porém o portfólio é um pouco mais reduzido. A Seleção ainda um pouco é menor ainda. Em relação a Santa Isabel e a Cuenta, o portfólio é bem reduzido e a comunicação não é tão direcionada ao aumento da promoção comercial daquela marca própria em si, mas tem comunicação do mercado, da rede, mas não da marca própria, como acontece em outros exemplos, como a Jumbo e a Great Value. Concluindo, quando falamos de marcas próprias no Chile, conseguimos destacar 4 palavras-chave que se resumem entre inovação, família, comunicação e saúde. Saúde por conta das tendências de saudabilidade que envolvem todo o setor, inovação por conta dessas tendências, dessas iniciativas por algumas redes de expansão de portfólio e também de inovação de produtos, comunicação por conta da força da comunicação de algumas redes e família por conta do tamanho das embalagens e também pelo direcionamento do consumo familiar de alguns produtos no Chile. Bom, partindo agora por um último tópico, falando como exportar, algumas normas e regras vinculadas ao processo de exportação. Bom, na questão das tarifas, o AC35 é um acordo entre o Mercosul e o Chile, e ele foi criado em 1996 e definiu uma área de livre comércio entre o bloco e o país. E isso levou à eliminação de barreiras tarifárias e não tarifárias, e além de criar um espaço de livre circulação de bens e serviços. Além disso, no atual governo, poderá ocorrer expansões no Acordo de Livre Comércio, sendo levados para outros setores da economia, além de uma possível construção de um corredor rodoviário que integre a região centro-oeste brasileira aos portos marítimos no norte do Chile. Na parte de embalagens e rótulos, os produtos eles não apresentam regulamentações específicas para as embalagens, mas para alimentos embalados ou enlatados, o produto que será vendido no varejo precisa conter as etiquetas de, por exemplo, data de fabricação e principais ingredientes, traduzidas para o espanhol, além de conter, se necessário, as sinalizações alimentares que alerte o consumidor dos altos níveis de calorias, sódios, gorduras saturadas ou açúcares, já que o governo do Chile está tentando conter os altos níveis de obesidade no país. Bom, um aspecto só complementar em relação à questão da embalagem e da rotulagem, essa norma e essa regra foi implementada por volta de 2016 no Chile, está seguindo, recentemente foi aplicada, foi aprovada e vai ser aplicada no México. Atualmente tem uma discussão sobre a efetividade dessa regulamentação. Tem estudos que já comprovam a diminuição de consumo de produtos que contenham essa rotulagem. No Brasil, inclusive, a Anvisa está discutindo também
adequar essas regras. Um ponto importante para destacar sobre esse tópico de embalagem, de rotulagem, existem muitas marcas que já estão produzindo produtos, que fabricando esses produtos com componentes, com a composição desses produtos já possuem alguns ingredientes que são mais nutritivos e que visam essa saudabilidade. E como a gente viu lá no começo da apresentação, marcas, por exemplo, como a Nestlé, já colocam até um jogo de marketing, um jogo de comunicação, onde naquela imagem o produto ele destacava alto em nutrientes, alto, rico, por aspectos positivos e não, no caso da rotulagem alimentar do Chile, alto em açúcares. Então, é um jogo de marketing que nós identificamos como um ponto interessante que algumas empresas, no caso da destacada anteriormente, apontou. O último ponto em relação às normas e regras para o Chile, houve, em relação ao período da pandemia, um processo de automatização e digitalização dos processos aduaneiros. Em relação a esse processo, a pandemia ela afetou, de certa forma, as exportações e importações dos países, e para não afetar de uma forma ainda mais grave, ocorreu uma automatização e uma digitalização de alguns processos, possibilitando o envio de alguns documentos de forma digital, o que hoje em dia já foi englobado em relação ao Serviço Nacional das Aduanas no Chile. Essa automatização foi, de fato, concretizada por meio dessa solicitude de modificação à documentação aduaneira, SMDA, que foi originada desde a época de março, ali, com a resolução número 1179, que foi esse primeiro contato da automatização por conta da pandemia do coronavírus. Esse processo facilita alguns reajustes da documentação, otimiza alguns processos e encurta, de certa forma, o tempo para a realização e para a adequação de algumas questões burocráticas. Em geral, a nossa apresentação se encerra por aqui. Nós agradecemos a participação e a presença de todos. Também ficamos abertos para dúvidas. No Chile, a presença de grandes redes é notável, existem grandes oportunidades em relação à expansão de portfólio e a produtos inovadores, muitas vezes muito vinculados àqueles que estão buscando essas tendências de mercado de saudabilidade e de diferenciação, mesmo em relação a marcas próprias. Excelente, Victor. Muito obrigado. Eu retornei aqui. Renata, obrigado por coordenar até aqui. Parabéns aí pelo material, muito completo, né? E, como sempre, assim, vocês trouxeram conteúdo que pode auxiliar na elaboração das estratégias das empresas, né? Eu acho que esse era o principal objetivo do nosso encontro hoje. Então, eu não sei se os nossos representantes da Embaixada, a Inusa, o João estão conosco. João? Tudo bem, Rodrigo? Boa tarde para você, boa tarde aí para todos e para todas. Começando aqui parte um pouco os comentários, os depoimentos, né, da Embaixada, eu queria pedir para a Inusa, acho que, né, que alguns aí de vocês já conhecem, interagiram, né, da parte do estudo, a Inusa Zanata, que trabalha aqui no SECOM também, aqui da Embaixada do Brasil em Santiago. Queria ver se ela pode também convidar ela para fazer uns comentários, aí depois eu sigo, que ela já está aqui há bem mais tempo do que eu acho que com certeza vai poder passar essa impressão aí, o conhecimento em loco, de uma maneira muito competente aí. Inusa, você está aí? Obrigada. Sim, estou aqui. Bom, gente, apenas parabenizar, nem sei se eu me atrevo a fazer algum comentário, porque realmente o levantamento das informações é excelente, a apresentação também, devo parabenizá-los pelo excelente trabalho Prisma Global, as avaliações muito acertadas, com certeza, a consolidação dos dados também, aprendi muito, aprendi muito com a apresentação de vocês, concordo que existe grandes oportunidades, como a gente já mencionou nos encontros anteriores, né, com o Rodrigo, com a Renata e tal, também nas participações das empresas em feiras aqui, e sinto uma grande tendência, né, em aumento desses nichos que nós conversamos, que nós já discutimos, que avaliamos em conjunto, né, de presença, né,
incentivar a presença de empresas brasileiras, que a gente sabe do potencial, que a gente sabe da qualidade, que a gente sabe da capacidade de cumprir com essa demanda. Então, me chamou muito a atenção a avaliação do pão de queijo, concordo que tem muito espaço aí para os nossos produtos que são de muito melhor qualidade, inclusive, apenas fazendo um parêntese e comentando que já existem, né, marcas brasileiras nesses canais de distribuição, já existem marcas brasileiras no Jumbo, por exemplo, né, vendendo os produtos de interesse das empresas associadas à Abimap. Então, apenas, mais uma vez, reiterar a nossa disposição, né, nos colocar sempre as ordens à disposição para o que vocês precisarem aqui no Chile. Contem conosco. Só um comentário, Inusa, obrigado, viu, pelos comentários. Na percepção de vocês, né, em loco aí no Chile, até acompanhando a mídia, né, eventualmente matérias, reportagens, né, falando sobre o andamento da pandemia, né. Eu compartilhei diversas vezes com ambas as empresas juniores, né, muitas matérias que saíram no decorrer do nosso bate-papo, há cerca de, acho que uns 2 meses, mais ou menos. Passa muito rápido. Está passando muito rápido esse ano, né? Ainda bem, né? Eu acho que por tudo que nós estamos passando, né? Mas tem saído muita coisa falando sobre congelados, né? Que durante a pandemia houve um fortalecimento dessa categoria, porque, obviamente, né, as pessoas têm condições de estocar em casa, etc., né? E também das marcas próprias, né? Eu acho que vários grupos varejistas perceberam que já é um desafio, né, tirar o pessoal de casa para ir no ponto de venda e comprar o seu produto, né? Então, uma forma do ponto de venda se conectar com o consumidor foi justamente mostrar para ele, olha aqui, eu estou te oferecendo um produto com todo cuidado, com todo carinho, para você vir na minha loja, ou então você comprar online, etc., mas com a minha marca. Então, a gente tem recebido muitos inputs no mercado interno, e a gente recebe, obviamente, também inputs no mercado internacional, mas isso aconteceu muito forte no Brasil, né? Então, as empresas que trabalham com congelados no Brasil, depende da categoria, obviamente, mas muitas tiveram crescimento, né? E o pessoal de marca própria. Então, era um segmento ainda pequeno, vamos dizer assim, no começo do ano, e, assim, já está chegando nos 2 dígitos no Brasil. Né? Então, se a gente no final do ano passado falava em torno de 5%, já está quase chegando aí em 10%, que é muita coisa para o varejo brasileiro. Né? Então, não sei se vocês chegaram a observar isso, esse movimento aí no Chile. Rodrigo, se eu puder então aqui a tentar aí responder, de fato o supermercado foi um dos setores que foram menos afetados pela pandemia. Né? Isso daí, ou teve uma leve queda, aí depende do mês, depende de onde está sendo feita a pesquisa. Venda física, ou não foi quase nada afetado, dependendo do mês você vê até um aumento, né, das vendas. Foi o setor aí do comércio varejista menos afetado no canal físico. No canal eletrônico, triplicou. A base não podia não ser tão alta, mas triplicou. O último dado que eu vi é de janeiro a maio, triplicou de janeiro a maio. Nesse setor, uma notícia importante é que dessas 3 grandes redes, né, que vocês aí muito bem identificaram, a Cencosud, Falabella e Walmart, a Cencosud já está se posicionando muito bem, tendo fechado aí um acordo com a Corner Shop para ter aí um uso. Então, no Corner Shop, no aplicativo, o preço aí vai ser o mesmo preço do supermercado. Então, desses 3 atores, é um que parece aí que está sabendo se posicionar muito bem para vendas aí nos aplicativos. A Corner Shop é uma empresa chilena de delivery, acho que já está inclusive no Brasil, já chegou em São Paulo, acho que em algumas outras cidades. Está tendo um desempenho incrível aqui na pandemia. Acho que no começo você teve algumas questões com entrega, mas hoje em dia está funcionando, acho que numa escala muito maior aí de demanda, funcionando de maneira muito boa. Então acho que cabe esse comentário. Sobre congelados, marcas próprias, eu acho que também é a mesma coisa no caso de congelados do Brasil, nas pessoas mais em casa, saindo menos, tem que abastecer mais a geladeira. De marcas próprias, eu aí não saberia dizer, quantificar o
o quanto que a pandemia pode ter afetado, mas nossa impressão é que pode sim afetar, especialmente pelo choque aí, pela uma pressão na renda, né? Que, bom, tanto das empresas quanto das famílias, né? O consumidor vai estar olhando, vai estar querendo economizar, porque pode ter tido aí a renda afetada por conta da pandemia, de situação econômica, e também as empresas estão sempre aí buscando aí formas de inovar baixando o custo, né? E marca própria é algo que aqui também, como no Brasil, outros mercados têm crescido. Dependendo do segmento, claro, produtos mais básicos pode ser maior, mas assim, em volume de vendas não saberia dizer, mas em espaço de prateleira, marcas próprias aí, nessas, como Jumbo ou TOTUS, vão ocupar aí, acho que podem ocupar entre os 10% e 20% da prateleira, né? Imagino que com espaço para crescer, né? Então, eu acho que, respondendo a sua pergunta, é isso. Se me permitem também aí uns comentários gerais aí das apresentações, só queria dar também, que nem a Nusa falou, parabéns para a Global e para a Prisma, ficou muito bom o estudo. Alguns pontos aqui só para reforçando e complementando, né, que do mercado concentrado, que o mercado de fato é um mercado concentrado no retail. Aí isso daí é um desafio, porque você vai ter aí menos players aí para prospectar, mas também são clientes maiores, né? Então isso é algo que tem a ser, que deve ser considerado, né? Acho importante mencionar a questão da logística e dos custos, né? No Brasil, a maior parte do comércio aqui é rodoviário, então é um transporte aí que pode ser mais rápido, às vezes mandar em volume menor, pode ficar até mais barato, sabe? Tem uns atrativos aí para os envios. Durante a pandemia não se viu afetado em nada. O comércio entre os dois países funcionou no começo da pandemia algumas incertezas sobre como que funcionaria, mas isso daí foi lidado deu para lidar de forma bem tranquila, dado todo o contexto, e o comércio se manteve sem sobressaltos aí o transporte internacional, né, entre os dois países. Acho importante também que vocês mencionaram a lei do selo, acho que as duas apresentações, isso daí é algo muito importante no mercado chileno. É bom aí os associados, as empresas interessadas no mercado chileno, leiam sobre a lei, dá uma olhada nos requisitos, comparem seus produtos para saber quais selos, que selos, porque a pessoa aqui, o representante ou a empresa que vai comprar o produto, vão perguntar. Então, isso acho que em preparação, eu acho que é importante, chegando aqui, fazendo um contato, saber conhecer a lei, saber como que isso afeta seus produtos, porque isso é uma pergunta que vão fazer com certeza, né? Com certeza. De novo, marcas próprias, eu acho que é interessante mencionar que uma impressão que nós temos que as redes, ou algumas das redes, que olham para o Brasil porque o Brasil produz muita coisa. Tem capacidade, com a situação cambial também, fica um produto mais competitivo, então muitos aí começam a olhar como tem que, né, os gerentes aí de Global Sourcing vão, onde eu vou conseguir o produto? Brasil é um mercado atraente para eles, né, e pelos fatores que eu mencionei. E nesse caso, acho que é importante mencionar aí para os associados, para as empresas, a importância dos certificados, que muitos deles vão perguntar assim, tem certificados do tipo GFSI ou certificados internacionais que essas grandes redes costumam exigir. Acho que isso daí é importante ter em mente também, saber assim, as empresas já têm, né, ter aí preparado para responder ou não, a começar a pensar também nessa questão dos certificações, quais tem e se atendem aí esses padrões, esses certificados internacionais. Agora, só por última parte de congelados, aí queria agradecer o pessoal ter se somado aqui à nossa cruzada contra o pão de queijo do Starbucks, que é um produto aí que faz uma má publicidade do pão de queijo do Brasil. Conversamos sobre isso, né, João? Isso daí para mim, eu fui lá no Starbucks, cheguei aqui, vou no Starbucks, vou comer um pão de queijo. Eu falei, isso aqui não é pão de queijo. Dá publicidade ruim pro pão de queijo, então fico feliz aí que tem mais gente, mais pessoas se somaram à cruzada contra o pão de queijo do Starbucks.
A de outras redes, o pão de queijo é melhor, e como a Enusa mencionou, já tem aí marcas brasileiras, empreendedores brasileiros aqui que produzem pão de queijo. É um produto conhecido do mercado chileno, então é mais fácil ter aceitação. Acho que o pão de alho também pode ter um bom potencial. Outro produto para mencionar também, acho que o panetone. Aqui é o mercado. No Natal você vê aí as prateleiras com panetone, não igual, na mesma escala aqui no Brasil, mas sim, aqui é um produto que é consumido na época do Natal, e a Bauducco com a presença importante aqui no mercado no Natal. Sempre parece aqui em todo o mercado do Brasil, assim, com de panetone, assim, meio familiar, né? Então, acho que eram só esses pontos aí para destacar. Parabenizar de novo aí vocês, agradecer o convite. Eu que agradeço, João, pelos comentários, né? Bom, eu gostaria de abrir, nós estamos, né? Infelizmente, aí temos só 3 associados conosco, né? Não sei se a Nancy, a Gisele ou o Luiz estão aí com a gente ouvindo a nossa conferência. Mas o que eu tenho, assim, só um comentário, né, para vocês também, né? Muita gente está assistindo depois da conferência, né? Por conta aí da quantidade de eventos que a gente tem tido, né? E agora a gente começou uma série de rodadas de negócios, né? Então, não só nós, da ABMAP, né? Mas também outras instituições, né? Então, eu sei que a agenda para o pessoal está complicada. Mas, só para verificar, não sei se Nancy, a Gisele, Luiz, tem alguma pergunta? Eu fiquei, parabéns pelas apresentações, né? Eu, na verdade, foquei um pouquinho mais na da Global, porque o nosso produto é biscoito, e a gente tem recebido recorrentemente solicitação para private label do Chile, né? A minha dúvida é o seguinte: eu vi que eles falaram bastante dos tamanhos família, mas na parte de biscoitos, mais especificamente, quais são esses tamanhos que a gente encontra no mercado? Se tem se essa gramatura é a mesma em todas as redes, em todos os private labels, se eles têm alguma coisa um pouquinho mais focada, mais detalhada nos biscoitos. Perfeito. Boa tarde, Nancy, tudo bem? Bom, então, tudo jóia. Nessa parte dos biscoitos, na parte do tamanho família, realmente alguns produtos eles estão mais ligados a esse tamanho família, por exemplo, a parte de bake, de pães, então que são de consumo mais familiar, de preparação, né, complementos para alguns alimentos. Na parte de biscoitos, nós identificamos que existe também produtos que são mais individuais, então, por exemplo, cookies ou alguns biscoitos mais individuais, né, com formatos menores, até no máximo ali 100 gramas. Eles variam um pouco a gramatura entre as redes, mas tem uma padronização ali desses formatos menores, que é o que a gente encontra aqui, por exemplo, aqui no Brasil. Um detalhe é que na parte do Chile tem, de fato, nós não conseguimos identificar uma grande variedade de biscoitos e bolachas, gajetas recheadas. Existem algumas opções, mas a maior tendência são alguns produtos mais, digamos, que não tenham esse recheio, que são produtos, por exemplo, cookies, que misturam chocolate com aveia, né? Então tem essa ligação. E até um adicional, existe até dentro de uma imagem que nós selecionamos, que tem também algumas redes, por exemplo, a TOTUS e também a rede da Jumbo, elas têm o canudinho de chocolate, né, que é da Wafer, né, que, por exemplo, a Itamaraty produz, que nós identificamos, por exemplo, que tem uma padronização até em embalagens metálicas, e isso seria o que mais chama a atenção em relação a biscoitos recheados. O tamanho, de fato, ele não chega a ser tamanho família, né, assim, em grande quantidade para a parte de biscoitos, seria mais relacionado à parte de pães e outras massas. Ótimo, obrigada, Vitor. Obrigada. Imagina. Desculpa, eu queria fazer só um alcance rápido, Vitor, ainda a esse respeito. Eu acho que no caso dos biscoitos faz até o caminho inverso. Eu vejo muito em porções menores, que são essas porções pockets, né? Para o pessoal que está a caminho do escritório, passa e compra um rápido, para colocar na mochila das crianças. Eu acho que aí o tamanho família, percebo que é muito mais na parte de bakery, pães e tal, para once, né? Que
quando as famílias são grandes e tal, ou para um fim de semana, ou para viagem. E os biscoitos eu já vejo o caminho contrário. Acho que já a tendência também é ter mais porções pequenas, para essa hora do lanche, ou para comer no metrô, caminho ao trabalho, esse tipo de coisa. Perfeito, muito obrigada. Provavelmente a ABIMAP já tem disponível a legislação do Chile, né? Sim. Para compartilhar com os sócios. Acho que vale a pena rever, né? Nós conhecemos, nós já fizemos operações com o Chile, mas sabemos que tem havido mudanças, né? Principalmente nas exigências quanto a teor de açúcar, teor de gorduras, etc. etc. Mesmo depois de implantado os autódromos lá, né? Uhum. Então, se você depois quiser comprar, pode deixar, Luiz, na negociação de marcas próprias, a gente viu? Tá certo? Mas parabéns ao pessoal aí, né? Essa menina nova é muito boa. Obrigado. Luiz, só para lembrar, tem alguns estudos, imagina, tem alguns estudos que estão disponíveis no portal do associado. Então, se não me falha a memória, o estudo do Chile, ele ainda encontra-se disponível lá no portal, mas se o senhor tiver alguma necessidade, pode entrar em contato conosco diretamente, para que a gente possa lhe enviar o estudo, tá? O mais recente, inclusive, já menciona essa questão, né, dos octógonos, então fique tranquilo, né? Essa parte regulatória, a gente está bem ciente. A Paula está aqui acompanhando a gente, né? Qualquer necessidade também, a gente está à disposição, tá bom? Oi, gente, boa tarde. Quero parabenizar também. Eu perdi um pouquinho do começo da apresentação, depois eu vou pegar a gravação para eu poder ver, porque foi justamente a parte dos congelados e gerais que eu perdi. Mas, então, eu não sei se foi falado alguma coisa também referente especificamente ao pão, né, a consumo de pão, então isso eu também não sei se foi falado, mas eu estava verificando, não sei o nome dele, do Secão de Lima, que estava falando especificamente do pão de alho, né, até queria perguntar para ele se já tem alguma referência, porque especificamente o nosso produto, que é um pão de alho, é um produto um pouco diferente, né, ele é um pouco, até no Brasil ele é considerado um produto novo, né, então nos outros países a gente não vê nada semelhante. Então eu queria ver se vocês que estão aí no Chile podem dar uma posição. A gente já teve contato com um importador que estava muito interessado, a gente chegou até a ir atrás, tudo, só que nós barramos um pouco no registro da nossa marca, que já existe uma marca Santa Massa no Chile, e é uma marca, não é muito conhecida, só que ela é dona de uma marca grande chamada Santa Brasa, que é uma marca, né, e ela tem a patente da Santa Massa, que é uma massa de produtos, então nós entramos em conflito, então nós não conseguimos a patente, então a gente ficou em estudo, mas o Chile é um dos países alvos que a gente tem ideia para poder estar comercializando. E esse estudo também que eles falaram de ser produtos para comer assim, família, né, de tamanhos grandes, acho que é uma coisa muito boa para a gente também, porque o nosso produto normalmente é consumido em festas, em reuniões, né, então isso é muito importante para a gente também. Agora, durante a pandemia, a gente está vendo que o consumo, além das próprias pessoas pequenas, em casa, sozinhos, está até maior, mas ele sempre foi consumido mais em quantidade quando as pessoas estão juntas, né, então, normalmente em festas é aquele mais consumido. Mas eu queria saber um pouquinho do pessoal do Secão de Lima dessa questão do pão de alho, se existe mesmo alguma lá, ou se eles têm alguma posição para passar para a gente. Bom, Inusa,